Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Tópicos Especiais 2, onde nós estamos enfocando a consultoria organizacional. E hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante dentro da consultoria e também dentro da gestão como um todo. Se nós buscarmos lá na disciplina de Teoria Geral das Organizações, nós vimos que uma das teorias é a teoria contingencial. Na teoria contingencial, o que nós temos? A visão de dois ambientes onde a empresa está inserida. Nós temos o ambiente externo e nós temos o ambiente interno. Dentro do ambiente externo, nós temos uma série de forças tecnológicas, políticas, econômicas, ambientais, sociodemográficas, que impactam o ambiente interno da empresa. Na parte interna, nós temos as pessoas, nós temos os recursos financeiros, nós temos os processos. E o que ocorre? Quando essas forças do ambiente externo pressionam a empresa, ela tem que se reordenar, tem que se reorganizar, ou seja, ela tem que se adaptar a essa nova realidade, realizando mudanças no seu ambiente interno. Ou seja, ela tem que buscar um balanceamento, ela tem que buscar um ajuste. Logo, o que nós podemos inferir disso? Que todo gestor, aquele cara que está à frente da organização, ele precisa ser um agente de mudanças. O agente de mudanças é aquele cara, o líder, a pessoa responsável por conduzir esse processo de adaptação. Então, quando nós olhamos o papel do gestor, ele tem que sempre estar observando o que ocorre no ambiente externo e buscando maneiras de reorganizar o seu ambiente interno para fazer frente a essas mudanças. Logo, se nós buscarmos aqui o conceito de consultoria, e aí eu vou trazer um dos conceitos, nós vamos ver outros um pouquinho mais para frente, que diz que a consultoria é o serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, independentes e qualificadas para a identificação e investigação de problemas que digam respeito à política, à organização, a procedimentos e métodos, de forma a recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações. Então, olha só que interessante. Quando nós falamos que o gestor ele tem que se adaptar, muitas vezes o gestor ele não vai conseguir conduzir esse processo de mudança, ou seja, ele não terá a competência necessária. Às vezes a gente fala em não ter competência ou ser incompetente, a gente sempre leva para o lado pejorativo da coisa. Mas nem sempre é assim, porque se nós formos analisar, podemos traçar aqui um seguinte cenário. O ambiente da empresa e mesmo o ambiente externo, ele é muito complexo. E, à medida que o tempo avança, essa complexidade interna e externa, olha ali aquela setinha azul subindo, ela aumenta. E, por outro lado, olha a outra setinha azul descendo. O conhecimento e a competência gerencial vai diminuindo. Não porque o gestor ele perca o conhecimento que ele já adquiriu, é porque o conhecimento que ele tem não é suficiente para fazer frente aos novos desafios. Então, essa questão da incompetência é justamente não ser competente para lidar com os novos desafios. Por isso que muitas vezes o gestor, o dono da empresa, ele vai preferir trazer sangue novo, trazer conhecimento novo, trazer uma experiência já adquirida, ao invés de desenvolver internamente, porque pode sair mais barato, pode ser porque é muito mais rápido de ser implementado, quando você já traz uma experiência, você já traz uma competência externa da sua empresa. Nesse ponto, o papel da consultoria é de fundamental importância, porque ela vai agregar nesse processo de recomendação, como nós vimos
no conceito anterior, essa experiência, essa expertise, esse instrumental, ou até poderíamos dizer essa tecnologia, porque tecnologia não é simplesmente o hardware ou o software, e sim um conjunto de competências, um conjunto de conhecimentos que podem ser aplicados no dia a dia. E ao trazer esse know-how, o consultor então contribui diretamente para o conhecimento e o crescimento da organização. Então, já que nós estamos falando de mudança, vamos trazer aqui uma primeira definição, lá do dicionário. O que é mudança? É uma alteração ou modificação do estado normal de algo. Uma outra definição seria dar outra direção, ou desviar de um caminho, desviar de uma rota pela qual nós estamos caminhando. A modificação do estado normal significa sair do que fazemos hoje, sair de como estamos hoje e ir para um outro caminho, para uma outra direção. Se a gente coloca isso do ponto de vista organizacional, nós temos aqui uma definição mais ampla. Nós podemos conceituar a mudança organizacional como qualquer alteração, planejada ou não, em componentes que caracterizam a organização como um todo, que seriam a sua finalidade básica, pessoas, a forma de trabalho, a sua estrutura formal, a sua cultura, a relação da organização com o seu ambiente externo, que vai ser decorrente de fatores internos ou externos à organização e que traz alguma consequência, que pode ser positiva ou negativa, para os resultados organizacionais ou até mesmo para a sua sobrevivência. Vamos nos ater um pouquinho aqui nessa definição e analisar alguns pontos. Olha só. A mudança é uma alteração, como nós já vimos, só que ela pode ser planejada ou não. Isso aqui é interessante. O que é uma mudança planejada? Eu, como gestor, eu, como agente de mudanças, vejo a necessidade com antecedência, sem sofrer qualquer tipo de pressão, e já me preparo para ela. É muito comum naqueles líderes visionários, que, como num jogo de xadrez, já estão vendo ali 2, 3 movimentações à sua frente. Eu consigo me organizar melhor. Eu não estou ainda em uma situação de crise. O que geralmente é o cenário de quando a mudança ela não é planejada. Quando a mudança não é planejada, eu não consigo ter a visão. Eu fui afetado por uma mudança externa e sou obrigado, de supetão, pela força da necessidade, realizar a mudança. E essa mudança, ela geralmente é mais traumática, porque geralmente ela é meio desorganizada, ela não foi bem preparada. Eu tenho que fazer porque eu estou sendo obrigado a fazer. E aí eu meio que faço aos tropeções. A melhor mudança é aquela que eu consigo visualizar a sua necessidade com antecedência, me preparo, me organizo e realizo a mudança de uma maneira estruturada. A mudança não planejada, ela realmente é atabalhoada. Ela é feita muitas vezes sem planejamento, sem organização, e lá no final a gente vai ver o seguinte, olha, traz consequências positivas ou negativas. E aí vamos amarrar os pontos. Quando a mudança é planejada, ela tem uma maior probabilidade de ser positiva ou de trazer resultados positivos para a empresa. Quando ela não é planejada, ela tem uma probabilidade maior de trazer resultados negativos. Isso é uma regra? Com certeza não. Mesmo uma mudança toda planejada, toda estruturada, ela pode dar errado. E uma mudança, mesmo sendo feita ali pela força da pressão, ela pode ser positiva, porque mesmo assim ela foi bem feita. Apesar dos pesares, apesar do gasto excessivo de energia, ela pode ser uma mudança positiva. Então, não há uma regra. O que há é a condução do processo, como ela foi conduzida. Existem empresas que passaram por momentos de crise, mas tinham um líder super competente, uma equipe super talentosa, que, mesmo diante da pressão e da necessidade, conseguiram realizar um processo bem estruturado de mudanças.
Outras que, mesmo diante de um planejamento muito bem trabalhado, não conseguiu entregar o resultado. Então, a gente vai ver ali que a mudança organizacional ela pode estar na sua finalidade básica, ou seja, aquilo que ela se propõe a fazer, como ela atende o seu mercado. As pessoas, então as mudanças organizacionais, elas podem afetar a estrutura das pessoas ou o trabalho que essas pessoas realizam, que vai mexer ali na estrutura formal. Então, uma mudança geralmente ela pode contemplar contratação de pessoas ou demissão de pessoas, troca de cargos, troca de comandos, dentro da relação da organização com o seu ambiente. Pode ter aí parcerias, pode ter, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos, o desenvolvimento de novos mercados. Todos esses são exemplos de mudanças que as organizações realizam. A partir do momento que você deixa de fazer o que você faz e busca um novo, você está em um processo de mudança. Então, se nós formos responder a pergunta, por que mudar? Nós vamos encontrar diferentes dimensões da mudança. Uma empresa pode mudar por questões estratégicas, onde ela vai redefinir os rumos da organização, entrar em novos mercados, lançar novos produtos, ou ela pode fazer uma mudança estrutural dentro dos seus processos, de repente mudar a forma como ela entrega o produto, de repente ela vai mudar a maneira como ela atende os seus clientes. Dentro dessa questão, ela pode redefinir a sua estrutura organizacional, contratando mais pessoas, demitindo pessoas, formando novas equipes. A mudança pode ser tecnológica a partir do momento que o seu produto está obsoleto e ela vai repor, ela vai lançar uma nova linha de produtos, ou de repente quando ela implanta um novo sistema de informações, quando ela quer atualizar sua base tecnológica, a maneira como os seus funcionários trabalham. Pode ser uma mudança cultural, onde ela vai trabalhar novos valores, novos comportamentos. Ela vai reforçar os seus valores a partir de melhores práticas, por exemplo. Hoje é muito comum você ver aí empresas implementando políticas de responsabilidade social, ou então se tornando mais ambientalmente ecológicas. É tudo uma questão de valores. A mudança pode ser também política, a partir do momento que uma nova lei entra em vigor, ou então pode estar relacionado com a questão da política interna, onde há disputas de poder, pode ter ali redefinições de cargo, redefinição de pessoas. Pode ser uma mudança do ponto de vista humano, onde ela vai cuidar da contratação de novas pessoas, do estabelecimento de um melhor clima organizacional, ou então ela pode fazer uma mudança que vai exigir, por exemplo, o treinamento e desenvolvimento de pessoas em relação a aspectos das competências essenciais necessárias para o crescimento da empresa. Então, todas essas mudanças, elas podem ocorrer de maneira conjunta ou isolada. Num determinado momento, uma empresa ela pode focar na mudança estratégica. Muitas vezes ela vai, de repente, fazer ali uma mudança tecnológica, mas que, por sua vez, precisa também de uma mudança estrutural. Algumas vão ser mais rápidas, como, por exemplo, uma implementação de um programa de treinamento e desenvolvimento visando capacitar as suas pessoas, pode, por exemplo, demorar 6 meses a 1 ano. Mas uma mudança cultural, como dizia um professor do mestrado, ela não ocorre em menos de uma década, porque é um processo muito lento, é um processo muito gradativo, é uma mudança que você não vai ver o resultado amanhã, você não vai ver o resultado daqui a 1 ano. Algumas mudanças podem levar anos para serem efetivadas. Algumas vão ser rápidas, outras nem tanto. E quando nós olhamos para a mudança, nós vamos identificar um processo, uma sequência de etapas. Então nós vamos ter o estágio atual, que é o estágio onde a empresa se encontra naquele momento, e é aí nesse estágio que ela vai identificar que a mudança é necessária, ou que ela vai ser forçada a mudar. Vem em seguida o estágio da transição. Nesse estado ou estágio de transição é onde praticamente a mudança ocorre. E lá no futuro nós vamos ter o estado desejado, que é onde a empresa quer estar. Então, lembra que nós falamos aquela definição inicial? A mudança é alterar o estado de algo. Então, nós vamos sair de um estado atual e vamos para um estado futuro.
E no meio do caminho, a mudança vai acontecer. No estado atual, nós podemos entender como sendo como as coisas são feitas hoje. Toda empresa ela tem uma rotina, toda empresa tem um modo de trabalhar. Nessa fase, nós temos o quê? Uma coleção de processos, comportamentos, ferramentas e tecnologias que são usadas, estruturas organizacionais definidas, funções que são desempenhadas pelas pessoas, e tudo isso vai dar para nós a maneira como o trabalho é feito dentro da empresa. Ou seja, podemos dizer que é como nós somos atualmente. Só que pode ser que isso não esteja funcionando bem, mas pode ser também que nós estejamos em uma zona de conforto, naquele estágio que tudo é familiar, que tudo é comum, que tudo acontece da mesma forma, e é onde pode ser que nós estejamos tendo sucesso e onde sabemos como seremos medidos e avaliados, ou seja, nós estamos numa zona de conforto. Tudo conhecido, tudo bem dominado, tudo bem entendido. E então podemos dizer que o nosso estado atual, ele pode ser conhecido como o nosso status quo. É como nós somos agora, é como nós nos identificamos nesse momento. Porém, quando as coisas não estão funcionando bem, quando nós precisamos fazer uma mudança nessa coleção de processos, comportamentos, ferramentas e tecnologias, vamos então para o estado de transição, que é onde a mudança ocorre. E aí, tudo aquilo que era ordem pode vir a ser desordem. As coisas vão ficar confusas, as coisas vão ficar desorganizadas. É como, por exemplo, a gente querer arrumar ali o nosso escritório ou até mesmo o nosso quarto. Tudo está ali, né? Não está funcionando bem. Vamos colocar uma certa organização. A gente não faz uma baguncinha? A gente não deixa a coisa tudo muito desarrumada, a gente tira as coisas de lugar, mesmo que temporariamente. É mais ou menos assim no processo de mudança. E o que nós vamos encontrar nessa etapa também, que é uma etapa imprevisível e está em constante fluxo. Na verdade, aqui a gente pode dizer que as empresas estão em constante mudança. Como diz aquele ditado, né? A única certeza na vida e no mundo é a constante mudança que nós nos encontramos. Nessa etapa, até mesmo por envolver uma certa bagunça, uma certa desorganização, pode-se criar um clima emocionalmente carregado, as pessoas vão ficar estressadas, vão ter pessoas com uma certa ansiedade, raiva, medo de que as coisas não aconteçam, alívio quando as conquistas vêm, mesmo que elas sejam pequenas, e geralmente a produtividade da empresa declina, ou seja, ela diminui. Ela exige que aceitemos em novas perspectivas, aprendamos coisas novas, novas maneiras de nos comportar, mesmo que a gente tenha que manter os esforços do dia a dia. Porque é aquele conflito entre o novo e o antigo. Então, nós ainda fazemos algumas coisas da maneira como fazíamos antes, mas precisamos colocar em prática uma nova forma de trabalhar. É uma etapa muito desafiadora. O processo de mudança é muito desafiador porque a gente nunca sabe se a gente está fazendo a coisa correta. Às vezes a gente não vê os resultados acontecerem. Agora, a última etapa é o estado futuro. É lá que nós estamos tentando chegar. É lá que nós estamos tentando atingir novos objetivos, atingir novos resultados. Muitas vezes esse estado futuro não está muito totalmente definido e pode realmente mudar enquanto estamos atravessando a etapa anterior, que é o estado de transição. O que isso quer dizer? Significa que, às vezes, a gente estabelece um objetivo, mas pode ser que no meio do caminho a gente decida que aquele objetivo não foi muito bem definido. Porque como as coisas estão em constante mudança, pode ser que aquilo que nós definimos há 3 meses, 6 meses, 1 ano atrás, mudou. Porque o cenário pode ser que ele tenha mudado também. Consequentemente, aqui nesse ponto, é importante que a gente tenha uma certa flexibilidade, que a gente consiga se adaptar. Aqui nesse caso, nós temos que ser como o bambu ao vento. Se o vento muda de rumo, nós temos que nos adaptar ao vento. Porque se a gente for inflexível, pode ser que a gente até atinja aquele objetivo, mas aquele objetivo ele já não vai fazer muito sentido para a gente. Então, nós temos que ser maleáveis, sermos flexíveis e monitorar
quais as mudanças estão ocorrendo que podem impactar nas nossas mudanças, nos esforços que nós estamos atingindo para alcançar o processo de mudança em si. E o que nós temos certeza é que para onde queremos ir, que é o estado futuro, tem que ser melhor do que o estado atual. Então, veja só, se nós estamos saindo do ponto A indo para o ponto B, é porque o ponto B ele tem que ser melhor do que o ponto A. Então, todos os esforços de melhoria têm que dar um ganho significativo para a empresa. Nós temos que sair com um padrão de desempenho superior àquele patamar que nós estávamos no estágio atual. Então, o estado futuro pode muitas vezes ser preocupante e pode não corresponder aos nossos objetivos pessoais e profissionais. Porque pode ser que exista um hiato, e principalmente devido àquilo que nós falamos, né? As mudanças vão acontecendo, e se a gente não se adaptar às mudanças ao longo do caminho, pode ser que haja essa ruptura. E há também a chance de não sermos bem-sucedidos. Foi aquilo que nós falamos lá na definição de mudança organizacional. Não quer dizer que por você estar fazendo algo, por você querer a mudança, e que você esteja, né, colocando esforços para que a mudança ocorra, isso não é garantia de que ela vai ser bem-sucedida. Por isso que você tem que redobrar a atenção, vocês, como gestores, têm que estar sempre monitorando e, em caso de desvios que vocês vejam que as metas não serão atingidas, que o estado futuro não será atingido, você tem que fazer uma mudança de rumo. O estado futuro ele é desconhecido. Você só vai conhecer quando você realmente concluir o processo. E muitas vezes, quando você chegar lá no estado futuro, você vai detectar que novas mudanças deverão acontecer. E aí o que acontece? Nós voltamos lá no processo anterior. Nós vamos ter que recomeçar. Então nós vamos encontrar um novo cenário atual, que nós vamos precisar de novas mudanças em busca de um novo futuro. E é assim que as empresas funcionam. Pegam essas empresas centenárias. Vocês acham que elas chegaram onde chegaram, que elas duram o tempo que estão durando porque elas eram as mesmas empresas de 100 anos atrás? Com certeza não. E principalmente nos dias de hoje, com o surgimento de empresas mais ágeis, no caso das startups, elas têm que se reinventar constantemente. Caso contrário, elas estarão fora do mercado. Então, isso aqui vai ser um ciclo. Você vai estar no estado atual, vai detectar a necessidade da mudança, vai chegar no estado futuro. Quando você chegar no estado futuro, aquele estado futuro vai ser o seu novo estágio atual, e aí você vai detectar que novas mudanças estão acontecendo, vamos caminhar para um novo futuro, e aí isso vira um ciclo. Toda vez que você está no estado futuro, você volta ao estágio inicial. E esse processo é fácil de ser feito? Nem um pouco. Por isso que na próxima aula nós vamos falar sobre resistência às nossas iniciativas de mudança, e nós vamos discutir um modelo em 8 etapas de um autor muito conhecido e especialista em gestão de mudanças, John Kotter. Não vamos confundir com o Kotler do marketing. Esse é o John Kotter, que é um especialista em gestão de mudanças que tem um modelo de 8 etapas para uma mudança bem-sucedida. É isso que nós vamos ver então na próxima aula. Um grande abraço e nos vemos lá. Tchau, tchau.